Vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de agora nossa e na morte. hora Amém. da morte. São Gabriel, Rogai por nós. São Paulo. Rogai por nós. Ok, hoje não tem PowerPoint, nós vamos conversar aqui. Aqueles nossos 4 temas, né, desse módulo pequeno de eclesiologia. Falamos da história da igreja no primeiro, 2 semanas atrás. Semana passada falamos da hierarquia, né? E não tem como falar da hierarquia sem falar um pouco do sacramento da ordem, né? Eu acredito que vai ter algum momento especial para os sacramentos, né? Falamos da igreja fundada por Cristo, sacramento, e através do sacramento da ordem transmitida de forma ininterrupta dos apóstolos até os bispos, até os nossos dias, né? Hoje nós vamos falar, então, nós temos a igreja, o conjunto dos fiéis, cuja cabeça é o bispo de Roma, Romano Pontífice, o Papa Francisco. Dentro dessa igreja, nós temos várias, não sei se eu posso falar assim, mini-igrejas, vamos dizer assim, que é os fiéis que se concentram em torno do bispo, né? O bispo é o chefe da igreja local. Falamos aqui da diocese da arquidiocese do Rio de Janeiro, Dom Orani, né? Então, o bispo é a cabeça, é o chefe, é o pastor da igreja local. E aí a gente vai descer mais um pouquinho numa célula, numa igreja pequenininha, um pouquinho menor que essa, que é a família. A família, já ouvimos aí várias vezes, em vários contextos, que a família é a célula da sociedade, né? Aquela célulazinha onde a sociedade se desenvolve, né? Muito mais do que uma comunhão de indivíduos, né? A sociedade é uma comunhão de famílias, né? E essa instituição, vamos dizer assim, a família, é o que dentro da igreja chamamos de igreja doméstica. O que é igreja doméstica? A família é essa célula, essa comunhão específica, aqui citando o documento, né, dos seus membros, que está chamada a fazer a experiência de uma comunhão nova e original, que confirma e aperfeiçoa a comunhão natural e humana. Então, é dentro da família que, por exemplo, falávamos semana passada do sacramento da ordem, né, do sacerdócio, do sacerdócio sacramental, né, do sacramento da ordem, mas também os batizados têm o sacerdócio comum dos fiéis, né? E é dentro da família que, por excelência, a gente começa a desenvolver isso, né, na educação dos filhos, né? O nosso sacerdócio batismal, né, o pai de família, a mãe de família, os membros da família, né, e criação dos filhos, né, a recepção dos sacramentos, a oração, é dentro da família que a gente aprende, pelo menos deveria ser, né, que a gente aprende que a gente começa a viver na igreja. Então não tem como falar de igreja doméstica sem falar do sacramento do matrimônio. Então, de novo, né, vamos deixar aí o sacramento como um tema geral para quando for apropriado aí no programa das aulas, né? Mas para falar de igreja doméstica, temos que falar do sacramento do matrimônio. Lembrando aí, como definimos o sacramento são os sinais sensíveis e eficazes da graça, né? É pelos sacramentos que nos chegam as graças, enfim, para várias partes da nossa vida, né? Pelo batismo, nós nascemos para a vida da graça, nos inserimos na igreja, nos livra do pecado original, e os outros 7 sacramentos serão discutidos depois. Nós vamos falar do matrimônio. O matrimônio, ele é uma instituição natural, né? Não é uma invenção da igreja. Todas as culturas têm matrimônio desde sempre, né? O que Jesus fez foi pegar essa instituição natural, marido e mulher, né, e filhos, e elevar a condição de sacramento. Então, pelo sacramento do matrimônio,
nós temos, por exemplo, as graças específicas desse sacramento, né? Para dar fortaleza para os pais, para a criação dos filhos, para o amor conjugal do esposo e da esposa. Por meio... o próprio Deus é o autor do matrimônio, né? Então, antigamente, se a gente lê lá o Antigo Testamento, né, tinha algumas coisas, por exemplo, poligamia, tinha... Nosso Senhor cita lá pela dureza dos corações, que Moisés permitia dar uma carta de divórcio, né? E depois Jesus Cristo corrige isso tudo, né? Ele deixa muito claro que o casamento é para sempre, né? É uma união do homem com a mulher e é indissolúvel. O primeiro aspecto do matrimônio que a gente vai falar. Se São Pedro, na época, falou, pô, mas se é assim, é melhor nem casar, né? São Pedro, já na lata, soltou essa, né? Mas de fato é isso, né? Hoje tem uma cultura de divórcio muito grande. Aliás, já passamos da cultura do divórcio, né? Tem a cultura de que tanto faz, né? Testa aí para ver se funciona, se der certo, continua, se não der certo, separa e parte para outra. Não é assim, né? O matrimônio é uma entrega. Os esposos se unem uma vez e até a morte. Eu não vou falar que é para sempre, né? Porque a vida no céu não seremos casados, né? Embora, como a gente lembre, né? O sacerdócio sim imprime um selo indelével, né? O matrimônio não, né? Mas é um casamento para toda a vida, né? O casamento é quando a gente casa, a gente se compromete por toda a vida. Todos os dias da minha vida a forma do matrimônio. Então, a instituição do casamento é isso, né? O casamento é o único lugar que torna possível que o amor entre homem e uma mulher seja conjugal. Quer dizer, um amor eletivo que abarca o bem de toda pessoa enquanto sexualmente diferenciada. Para os batizados, a instituição do casamento o sacramento é necessário, né? O único lugar para os batizados da formação da família é dentro do matrimônio, né? O que tinha, então, antes era o pecado original, né, que introduziu uma ruptura da comunhão original entre o homem e a mulher, mas isso Nosso Senhor deixou muito claro, né? Ele restabelece a ordem inicial querida por Deus, e, além disso, elevando o matrimônio à nova dignidade de sacramento, ele dá graças específicas para que os esposos vivam essa realidade. Então, o matrimônio não é assim uma coisa à parte, né? É o local por excelência onde os esposos vão se santificar, né? O esposo se santifica com a esposa e a esposa se santifica com o esposo. Não é assim, vamos casar, não é um remédio para concupiscência, porque, enfim, relação sexual. Não, é um lugar de santificação, é um lugar para ser santo, é vocação, né? Dentre os vários caminhos na igreja, né, um dos caminhos é esse, é a vida matrimonial, é a vida de família, é criar cada filho que chega, né? Imagina, cada filho que chega é uma alma que Deus colocou na nossa mão, né? Uma alma que, no fim do seu curso terreno, vai para o céu com a nossa ajuda, né? Com a nossa ajuda inicial. É uma coisa assim muito mais profunda e bonita, né? Um caminho de santificação que a nossa sociedade está querendo deixar para lá, né? O sacramento do matrimônio, ele aumenta a graça, ele confere graça sacramental e exerce singular influência sobre todas as realidades da vida conjugal, especialmente sobre o amor dos esposos. A vocação universal à santidade é celebrada nos esposos pela celebração do sacramento e traduzida concretamente nas realidades próprias da existência conjugal e familiar. Então é aí onde os casados estão chamados a ser santos. Não é um homem casado pensar que vai ser santo negligenciando a vida de família, tá furado, né? Tá errado, tá olhando para o lado errado, né? A santidade do homem e da mulher casados é construída nesse estado, né? Não por aí ou apesar disso, né? É aqui, né? Aqui que somos chamados a ser santos, né? É em casa que a gente aprende virtudes, né? A convivência, aprender o trabalho, aprender a
a vida de oração, né, a vida familiar, cuidado da educação com os filhos, o esforço para manter a família, né, o trabalho para conduzir a família, até financeiramente, né, tudo isso é ocasião de santificação para os esposos, né? Convívio com outras pessoas, né? Então isso, os esposos cristãos, essas situações humanas devem ser por nós, né, casados, né, sobrenaturalizadas, justamente nesse estado, né, no estado do matrimônio. Bom, como é que é a celebração do matrimônio? A gente falou um pouquinho da transmissão do sacramento da ordem semana passada, né? A celebração do matrimônio, ela nasce do consentimento pessoal dos esposos. Então, para que o matrimônio seja válido, os dois esposos, homem e mulher, né, eles têm que dar o seu consentimento livre, e uma vez esse consentimento dado, né, uma vez consentido, é irrevogável. Então, é de uma vez para sempre, né? Casou uma vez, está casado para o resto da vida, né? Então, o consentimento matrimonial é o ato da vontade, aqui estou lendo o nosso catecismo aqui, né? O consentimento matrimonial é o ato da vontade pelo qual o homem e a mulher, por pacto irrevogável, se entregam e recebem mutuamente a fim de constituir o matrimônio. Essa é a entrega, né? O homem se entrega à mulher e a mulher se entrega ao homem, e aí eles vão construir a sua vida, né? Para o resto da vida, um com o outro, né? Um se entregando ao outro. É muito mais... O casamento é feito muito mais do que eu posso dar para minha esposa do que o que ela vai me dar, né? Os esposos têm que pensar assim, né? O que eu posso fazer para fazer minha esposa mais feliz, por exemplo? Não pensar assim, o que minha esposa está fazendo para me ajudar, né? É o contrário, né? Claro, a esposa é a mesma coisa, né? Como é que eu vou ajudar o meu marido a ser mais santo, né? Bom, normalmente a igreja exige a celebração do matrimônio, né? Tem as normas específicas, né? Então, somente são válidos os matrimônios contraídos perante o ordinário do lugar. É o bispo, né? O ordinário do lugar é o bispo. Ou o pároco, ou o sacerdote ou diácono delegado por um deles, e ainda perante duas testemunhas, segundo as regras expressas pelo Código de Direito Canônico. Então, é isso. O casamento é uma coisa que não diz só respeito aos esposos, né? Ele tem uma dimensão social, né? Ele deve ser feito perante o ordinário do lugar. Na verdade, não é o padre que nos casa, né? Quem se casam são os noivos, né? Esse consentimento mútuo que é a expressão do matrimônio, né? O padre está ali como o que a gente chama de testemunha qualificada da igreja, né? Ele está ali para dizer que foi feito, o matrimônio está válido, foi feito segundo as regras que estabelecem a igreja, né? Então, por exemplo, você não pode, se você quiser casar com outro padre, você tem que ter a permissão do seu pároco. Você não pode sair e casar na surdina, aí tem que ter a permissão do pároco, né? Tem outras coisas que a gente pode deixar para o final, se der tempo, a gente discutir aí esses vários aspectos aí específicos, né? Então, por que celebração pública, né? Por quê? Porque isso tem essa dimensão social, né? O casamento, ele cria direitos e deveres dentro da igreja, entre os esposos e para com os filhos, né? Então, como é um estado de vida, ele precisa ser atestado, por assim dizer, né? Daí a obrigação da presença de testemunhas. Não sei se vocês lembram, no casamento de vocês tem que ter 2 pessoas para assinar o livro lá, né? Essas são as testemunhas, né? E o caráter público, né, desse consentimento, desse sim, né? Quando os esposos falam, fulano, eu te recebo, como minha esposa, não vou lembrar de cabeça a fórmula inteira, né? Te recebo por minha esposa e prometo ser fiel, amar e respeitar você todos os dias da minha vida. E eu lembrei da fórmula inteira, né? Esse é o consentimento, né? Então, as propriedades essenciais daí tem a unidade e a indissolubilidade, desculpa. O casamento, como eu já falei, né, é uma vez e por toda a vida, né? E em virtude do sacramento, né, o homem e a mulher, né, a Bíblia tem uma expressão muito forte. Nosso Senhor, na mesma passagem lá de Mateus, que ele fala sobre o matrimônio, né, pela aliança conjugal, nós nos tornamos uma só carne, né? É muito bonito, né? É uma união íntima dos esposos. Essa união
essa doação recíproca pelo bem dos esposos e o bem dos filhos exigem, portanto, a perfeita fidelidade dos cônjuges. E aí a indissolúvel unidade do matrimônio. Então, por exemplo, a poligamia, né? Um homem com várias mulheres ou vice-versa, né? A dignidade, isso fere a dignidade de um dos cônjuges, né? A poligamia de um homem com várias mulheres, por exemplo, né? Isso vai contra a dignidade da mulher, por exemplo, que é igual à dignidade do homem. Por isso o casamento ele tem que ser um homem com uma mulher e para sempre, né? Isso o nosso Senhor fala também, né? Então, por isso a poligamia, por exemplo, é contrária a essa dignidade do amor conjugal. O amor conjugal ele é único e exclusivo, né? Nossa sociedade como está, infelizmente, o divórcio hoje é uma coisa assim muito comum, né? Uma coisa que, sendo bem franco, assim, falando com toda tranquilidade, né? Não deveria existir, né? O matrimônio, se a gente casa pensando que se não der certo, separa, né? Não, vamos testar, né? Se não der certo, a gente, né? Olha, já está fadado a não dar certo, né? O casamento é uma entrega, né? Ninguém não conheço muita gente, não conheço ninguém que falou que é fácil a vida conjugal, né? Eu não serei o primeiro a dizer, né? Tinha vou falar um milagre, mas não vou falar o santo, claro, né? Uma pessoa, esses palestrantes aí, né, que falaram, nunca briguei com a minha esposa. Eu falei, pô, não é possível, não é possível. Aí foi uma fala minha, assim, né, talvez meio sem pensar, né? Falando, esse cara tá mentindo, ele não devia estar no microfone, né? Porque, puxa vida, né? O pessoal vai pensar que o matrimônio que tem dificuldade é alguma coisa errada com os cônjuges, né? Não, o matrimônio é parte da vida. A vida a gente está crescendo desde que nasceu, né? O crescimento supõe algum sofrimento, né? Os esposos crescem juntos, né? Ninguém casa pronto para casar, né? Pelo contrário, né? Os casados se aperfeiçoam, posso dizer assim, né? Crescem em virtudes exatamente nisso, na sua vida conjugal, né? Depois do casamento, que um começa a ver, por exemplo, os defeitos que o outro tinha, que no namoro não apareceram, mas, enfim, a vida conjugal, essa intimidade dos cônjuges, né, vem do pacote, né? Mas, como eu falei, né, Nosso Senhor tendo elevado o matrimônio à dignidade de sacramento, então nós também temos graça para isso, né? Para cada parte da nossa vida temos graças especiais que Deus nos dá, né? A graça da vida conjugal vem do sacramento do matrimônio, né? Aquela hora que você está mais assim, tá tudo dando errado, né? Parece que o negócio vai degringolar, falar de hoje não passa, né? Não, vai rezar um pouquinho, falar assim, aquelas graças que o Senhor me prometeu no matrimônio, né? Reza, né? Essas coisas, a vida conjugal traz essa dificuldade, né? São duas pessoas diferentes, claro, pode acontecer casos específicos, né? Não vamos julgar aqui o geral, né? Que, enfim, a vida em comum já não é mais possível, né? Talvez um dos cônjuges abandona ou, enfim, algum problema que torne impossível a vida sob o mesmo teto. Mas, de ordinário, né? O que a gente tem é essa luta, né? Excluindo aí os casos, como eu falei, né? Não estamos aqui julgando esse ou aquele, né? Estamos falando, assim, da vida matrimonial de forma geral, né? Então é isso, né? O divórcio, de novo, falo isso com toda tranquilidade, tenho amigos divorciados, gosto muito deles, não é isso, não estamos falando da pessoa aqui, estamos falando da instituição do matrimônio, né? Então, o divórcio, nesse caso, ele vem como uma ofensa grave à lei natural, né? O que o divórcio faz? Ele rompe esse contrato, livremente consentido pelos esposos. Na hora que os esposos se casam, se o consentimento foi livre, foi válido, está casado, né? É para sempre, né? Para sempre, até a morte, né? Então, o divórcio ele lesa essa aliança de salvação, da qual o matrimônio sacramental é o sinal. Isso aí é do nosso catecismo, né? De novo, né? Pode acontecer de um dos cônjuges ser uma vítima de alguma coisa, de algum inocente do divórcio, né? Ou foi abandonado pelo outro cônjuge, não sei, tinha algum problema
grave que nesse caso específico exigia a separação, né? Que vivessem separados, né? Então, nesse caso, não viola o preceito moral, né? Existe uma diferença, né, entre o cônjuge que se esforçou sinceramente por ser fiel ao sacramento, mas não deu certo, enfim. E aquele que, enfim, por falta grave, ele destrói o casamento, né? Ele vai consentindo nessas, por assim dizer, nesses pequenos desvios, né? E quando vê, destruiu o casamento, que foi canonicamente válido, né? Então, esses esposos, ainda que separados, não deixam de ser marido e mulher, né? Então, para a igreja, né, se os esposos se separam, o casamento válido, eles não estão livres de contrair nova união. Se contraem, o cônjuge casado pela segunda vez, né, se a primeira foi válida, ele encontra-se numa situação de adultério público e permanente. De novo, né, falamos isso com toda tranquilidade e carinho para com os que estão nessa situação, né? A igreja, pelo contrário, a igreja acolhe a todos, né? Mas é preciso estar claro isso, né? Então, os divorciados novamente casados, eles continuam a pertencer à igreja, né? Pelo batismo, que a gente passa a pertencer à igreja, mas eles, por exemplo, não podem comungar, né? Eles estão numa situação de adultério constante, né? O seu estado e condição de vida contradiz objetivamente a união indissolúvel que foi o primeiro casamento, né? Claro, de novo apontando casos particulares, né? Tem situações que o segundo casamento já está com outros filhos e há que se ver caso a caso, né? Mas nesse caso, né? Como que essas pessoas o que é aconselhado, né? Essas pessoas vamos dizer, voltar a receber o sacramento, eles teriam que primeiro passar pelo sacramento da penitência, né, a reconciliação, e aí a consequência, concretamente, né, é assumir a obrigação de viver em plena continência, né, abster-se dos atos próprios dos cônjuges, né, que o catecismo se refere ao ato sexual, né. Então, esse é o caso. O divórcio é uma coisa muito, muito nociva, né? Se a gente for pensar bem, né? Aquela válvula de escape para quando você não quer mais batalhar pela situação. Não, vamos ver aqui, vamos ver o que dá para fazer. Não, se não der certo, separa. Né? Essa, infelizmente, é a mentalidade atual. Né? E nós, como católicos, temos que ter aí toda a tranquilidade para falar o que ensina o nosso catecismo, né? Paternidade responsável é outra coisa, né? Ter filhos hoje é um negócio complicadíssimo aos olhos da sociedade. Você vai ter filho? Você está doido, né? Não quero ter filho, eu quero viajar para a Europa, não quero comprar carro novo. É uma coisa assim, muito difícil de entender, né? Como eu tinha uma vez eu estava numa mesa de almoço, assim, de trabalho, né? Estava até viajando, né? Era um professor universitário, né? Ele falou assim, bom, eu não tenho poluidores. Eu fiquei pensando, o que é isso, né? Eu não tenho poluidores, né? Graças a Deus eu não tenho poluidores. Graças a Deus, não tenho poluidores. Meu Deus do céu, né? Comparando filhos aí, já é bom. Enfim, vocês devem ter muitos exemplos pessoais aí, né? A população já está muito grande, né? O planeta não vai aguentar. Então, ter filhos hoje é uma coisa, e ter família numerosa, então, né? A quantidade de comentários, começando com vocês não têm televisão, para outros chegando no você é louco, né? Mais um filho. Olha, a igreja sempre abençoa as famílias numerosas. E os filhos, para você começar uma conversa disso, né? Desse tipo, né? A gente pode pensar em Santo Agostinho, né? Para quem quer crer, eu tenho todos os motivos. Para quem não quer, eu não tenho nenhum. Né? Vamos pensar, vamos partir de onde, né? Filhos são problema ou são uma bênção? Né? Filhos são uma bênção. Os filhos, como eu falei no começo, né? Nosso Senhor colocou nas nossas mãos almas, né? Almas que Ele criou no momento que o óvulo foi fecundado. Nosso Senhor participa daquele ato, né? Aquele ato, ou melhor, nós participamos do ato criador de Deus, né? Os pais
no ato conjugal, ali a nossa alma é criada, né? Então, é possível aí, com certa incerteza temporal, rastrear um ato concreto criador de Deus, né? A minha alma foi criada naquele momento, né? Naquele momento da fecundação, minha alma foi criada. E os meus pais foram responsáveis por me criar, né? Por me passar os valores morais, os valores cristãos, por me fazer crescer nas virtudes, vida em família, vida de trabalho, a vida com os outros. É por isso que a gente fala que a família é a base da sociedade, né? E, portanto, a gente chama de igreja doméstica, né? Falar de paternidade responsável, então. Paternidade responsável não é usar métodos contraceptivos para não ter filhos, né? Pelo contrário, né? Pela sua própria natureza, a instituição matrimonial e o amor conjugal estão ordenados à procriação e educação dos filhos. Constitui o ponto alto da sua missão e coroa. Os filhos são a coroa de um casamento, né? O ato conjugal, o ato sexual entre marido e mulher, né? Ele tem dois propósitos, né? Que é o caráter unitivo, ou seja, ele contribui para a união dos esposos, ele contribui para o amor dos esposos, e tem o caráter procriativo, que é isso, né? A vida dos filhos. Então, não é moralmente lícito separar os dois. Então, um ato conjugal que tem um método artificial de evitar a gravidez, ele não é moralmente lícito. Por isso, né? Porque estaríamos artificialmente separando esses dois aspectos do ato conjugal. O ato conjugal ele precisa ser, ao mesmo tempo, unitivo para os esposos e também estar aberto à vida. Não quer dizer que todo ato sexual tem que trazer um bebê, né? Mas por isso que, para isso eu recomendo ler o Humani Vitae, do Papa Paulo VI, um documento que bateu o martelo aí sobre isso, né? Posso colocar no chat aqui no final como referência, né? Agora, observando os ciclos do corpo feminino, né? Se há razões para espaçar os nascimentos, né? Por exemplo, acabou de ter um filho ou alguma condição de saúde física ou psicológica de um dos cônjuges, então é lícito recorrer aos períodos não fecundos da mulher. Então, podemos, por exemplo, usar do ato conjugal nesses períodos que a mulher já está infértil, né? Então, não seria, claro, com motivos, né? Não seria um ato ilícito, né? Uma vez que a gente observa os ciclos naturais. Eu estou vendo as perguntas aqui, que eu estou com duas telas, por isso que eu fico para lá e para cá, né? Eu vou parar para ver aqui, o chat está cheio, né? Se a pessoa ficar viúva, pode se casar novamente? Pode, né? O viúvo pode casar novamente, pode contrair um vínculo matrimonial com outra pessoa. Não tem problema. Ah, alguém respondeu. Zé respondeu aqui. Sendo um sacramento, mas eu vou falar aqui para ficar gravado, né? Acho que é importante aqui, né? Sendo um sacramento, porque pelo direito canônico pode-se anular o casamento, mas pode-se receber novamente o sacramento, casando-se novamente na igreja. Então, como a resposta está aqui, na verdade não é anular o casamento, é que ele nunca existiu. Então é isso, né? Quando um tribunal declara o casamento nulo, é porque lá atrás não existiam as condições para que ele fosse validamente instituído, né? Ou não teve pleno consentimento, enfim, tem vários exemplos aí, né? Ou alguém escondeu alguma condição, por exemplo, se o homem escondeu alguma coisa que se a mulher soubesse, ela não se casaria, ou se ele foi obrigado, né? O sogro botou a espingarda na cabeça dele, você vai casar, nem que seja na base do tiro, né? Então não teve pleno consentimento, né? Esse não seria um casamento válido. E o que a igreja declara, o que o tribunal declara, é que o casamento nunca aconteceu. Não é que ele, a partir de agora, está anulado, né? Ninguém tem autoridade para, nem o Papa tem autoridade para dissolver um casamento validamente contraído, né? Então, o processo é para caracterizar de que não houve sacramento e não anular o sacramento, correto?
Então, eu acabei lendo aqui o chat, é bom que fica aqui gravado na aula, né? O pessoal fica à vontade para ir colocando mais aí. Bom, basicamente é isso, né? Tem que ver se as condições para um matrimônio válido existiam na época, né? Se o cara casou bêbado, por exemplo, né? Esse matrimônio pode não ter sido válido, né? Às vezes o cara encheu a cara. No meu casamento, eu tive 2 primos lá, o meu casamento era às 7 da noite, eles começaram a beber 1 da tarde, né? Tinha muito tempo que não se viam, né? Então, chegaram lá bem alterados lá, né? Mas o noivo estava bem, né? Então, o consentimento foi válido. Bom, então falávamos da paternidade responsável. Então é isso, né? Para entender a paternidade responsável é muito simples, né? São os 2 aspectos, unitivo e procriativo. É um aspecto importante, né? Os esposos têm que estar disponíveis, né, para um para o outro, né? Tem um termo de direito para isso, que é o débito conjugal, né? O meu corpo não é meu, o meu corpo pertence à minha esposa. Desde o casamento, o meu corpo pertence à minha esposa e o corpo da minha esposa me pertence, né? Nossa, a união do matrimônio é uma coisa assim muito... A expressão é essa, né? Uma só carne, né? E essa uma só carne, tanto no aspecto da vida de santidade, quantos exemplos que a gente tem de um cônjuge levando o outro, né? O esposo ficar mais santo por causa da esposa, ou vice-versa, né? Mas também a materialização dessa uma só carne são os filhos, né? Essa é a coroa da vida conjugal, né? Então, e aí a nossa sociedade se opõe à família numerosa, né? Não tem dinheiro, não tem... Se a gente for pensar em quanto custa, a gente não tem nenhum, né? Não é esse o objetivo. O objetivo não é financeiro, né? O objetivo é estar aberto à vida, ser generoso, né? Mais ainda, né? A igreja nos pede isso, né? Não é que todo ato tem que ter um filho, né? De novo, né? O aspecto unitivo e o procriativo. Eu recomendo a leitura da Humanae Vitae do Papa Paulo VI, e lá está muito claro, né? Havendo razões, podemos utilizar os períodos inférteis para ter o ato conjugal sem que venha um filho. O que não pode é artificialmente separar, né? E aí tem um outro lado, por exemplo, a fertilização in vitro, né? Também é um ato moralmente ilícito, né? Porque ali tem a procriação e não tem o amor dos esposos, né? Não tem aquele ato, né? Também separa o aspecto unitivo e procriativo, né? Continuamos aqui. Então, é intrinsecamente má toda ação que, ou em previsão do ato conjugal, ou durante a sua realização, e também durante o desenvolvimento das suas consequências naturais, se proponha como fim ou como meio, tornar impossível a procriação. Acho que eu já estressei o suficiente, né? Não pode ser nem prevendo, né? Por exemplo, tomar uma pílula, por aí vai, né? A pílula tem outros aspectos ali, né? Abortivos e por aí vai, que não fazem parte aqui dessa conversa. Ou na hora, né? No ato, né? Alguma coisa que artificialmente torne impossível a procriação durante o ato, né? Mesmo que se procure atrasar uma nova concepção, né? O valor moral do ato conjugal realizado no período infecundo da mulher é diferente do efetuado com recurso ao meio contraceptivo. Então, é lícito observar os ciclos naturais da mulher para que os cônjuges possam fazer uso do ato conjugal sem que daquela ocasião venha uma nova vida, né? De novo, isso não supõe estar fechado à vida. Por exemplo, falávamos da nulidade do matrimônio, né? Se os esposos se casam já combinando que não querem ter filhos, esse matrimônio é nulo. Certo? Não aconteceu o sacramento. É uma das razões de nulidade do sacramento, né? O casal tem que estar aberto aos filhos, né? Bom, se é uma questão enfim, fisiológica, que um dos dois não pode ter, é outra coisa, né? Não é o caso, né? O recurso à concepção, então, exclui o significado procriativo do ato conjugal, enquanto o ato, nos períodos infecundos da mulher, respeita a inseparável conexão dos
significados unitivos e procriativos da sexualidade humana. Nós não somos animais, né? A gente temos o ato procriativo para nós não é meramente o ato procriativo, né? Ele tem que vir dessa união dos esposos, né? Tinha outro caso do colega de trabalho, né? Ele falava: eu tenho 3 erros de cálculo, né? Ele se referia aos filhos como erro de cálculo, né? Por favor, né? Não, meus filhos são... O católico tem que pensar assim, né? Meus filhos são presentes de Deus para mim, né? São almas que o Senhor colocou nas minhas mãos, né? Elas podem se perder ou podem alcançar o céu e ver a Deus por toda a eternidade, né? Participar da vida íntima de Deus, e estão na minha mão agora, né? Por vários anos eles vão ficar aqui, bom, a vida inteira, né? Filho criado, trabalho dobrado, como diziam aí os mais antigos, né? E aí a gente passa a falar de matrimônio e família, né? O matrimônio é o fundamento da família, né? É onde o próprio Instituto do Matrimônio, o amor conjugal, se ordenam a procriação e educação da prole, na qual encontra a sua coroação, como falávamos antes, né? É a coroa da vida conjugal, é isso, né? A criação dos filhos, né? Muito bem. Então, na igreja, a gente tem ainda 20 minutos, ainda temos que falar de outros 2 aspectos aqui, né? A família na igreja é chamada igreja doméstica. O lar, então, o lar é a primeira escola de vida cristã, né? É no lar que os filhos aprendem as primeiras orações, né? Nós vamos aí, cada um de nós aí provavelmente se lembra da mãe ou da avó, né? Do pai ensinando alguma oração, uma Ave Maria, né? Ou a bênção dos alimentos, alguma coisa, a oração anjo da guarda, né? É na família que começa, é na família que os cônjuges, por excelência, exercem o seu sacerdócio batismal, né? Aquele sacerdócio comum dos fiéis. Isso, então, é chamado igreja doméstica. E ainda temos que falar aqui de 2 aspectos. Tem mais perguntas? Deixa eu ver aqui. Onde podemos encontrar tribunais eclesiásticos no Brasil? Não sei, vou pedir ajuda dos universitários. Depois posta para mim, por favor. Já está aqui. Normalmente as dioceses têm seus tribunais. Dioceses menores acabam não tendo, né? Bom, o Rio de Janeiro tem seus tribunais. Então, procurar na diocese. Desculpem, não sei, não sabia essa. Temos ainda que falar de dois outros aspectos, né? Castidade. Castidade é uma coisa assim muito combatida pela nossa sociedade atualmente, né? Bom, chamado de Deus ao homem e à mulher para crescer e multiplicar-se, né? Falar de castidade hoje, né? Nesse mundo hipersexualizado, né? Uma coisa assim, não sei se é difícil chegar nas pessoas assim, né? Tem muita pancada externa, por assim dizer, né? Qualquer filme, assim, não vou dizer todos, mas filme, seriado, leitura, tudo tem esse apelo, assim, vou dizer, desnecessário, né? Para esse bombardeio, propagandas, né? Outdoor, propagandas, tudo isso tem esse apelo sensual muito forte hoje em dia, né? Então, falar de castidade é importante, né? Manter, assim, nos aprofundar nesse assunto, né? Deus é amor, né? O amor de Deus é fecundo, né? Deus quis que a criatura humana participasse dessa fecundidade. Como eu já falei, né? A geração de cada nova pessoa é um ato de amor, deveria ser, né? Um ato de amor específico entre homem e uma mulher, né? Então, o sexo não é uma realidade vergonhosa, né? O sexo é de Deus, né? O sexo é de Deus. Óbvio que o lugar dele, o único lugar lícito, é dentro de um matrimônio validamente estabelecido entre homem e uma mulher, né? As pessoas não casadas devem se manter no celibato, né? Abster-se dos atos sexuais, e as pessoas casadas, só o cônjuge, né? Relações extraconjugais, o adultério, né? É uma ofensa grave à instituição do matrimônio, né? Então, o sexo ele se orienta limpamente para a vida, né? Para o amor e a fecundidade.
Então, sendo o homem um indivíduo composto de corpo e alma, o ato amoroso, ou seja, nós não somos animais, nós somos bichos, né? Nós somos criaturas. Eu escutava uma vez, mas essa frase me marcou, tem muitos anos que eu escutei, né? Nós somos criaturas, somos criados com a faculdade de conversar com Deus, né? Isso é uma coisa única aqui, bom, excluindo os anjos aqui dessa comparação, né? Não somos bichos, né? Nós temos a dimensão, temos afeto, né? Temos alma, né? O pecado original ele rompeu essa harmonia do homem, né? E uma das consequências é essa ruptura, né? Essa dificuldade da pessoa viver racionalmente a sexualidade. O catecismo fala de vocação à castidade, porque essa virtude é condição da vocação ao amor. O amor é o dom de si. O amor é o dom de si. A gente não, pelo menos não deveria, né, procurar no cônjuge, como eu já falei, né, o que ele pode me dar, né, como que ele me faz feliz, né? Não tem que ser o contrário, o dom de si, né? Como que eu posso fazer minha esposa feliz hoje, né? Nem sempre é fácil, né? Às vezes, de novo, né? A vida conjugal tem seus altos e baixos, suas dificuldades, como qualquer parte da vida, né? Principalmente com duas pessoas diferentes vivendo tão intimamente, né? A partir do matrimônio. Mas, de novo, é para isso que a gente tem as graças sacramentais do matrimônio. Então, a castidade, né? A castidade torna possível o amor na corporeidade através dela. Então, é a virtude... não é simplesmente um remédio contra a desordem que o pecado origina na esfera sexual. Né? A castidade permite amar a Deus e, através dele, os homens com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, com todas as forças. É isso, é esse dom de si. Né? Então, é importante a formação explicar, né? Falar da castidade para os jovens, principalmente. Imagina o bombardeio que todo mundo tem, né? Na escola, na TV, nas amizades, né? Porque isso afeta a nossa capacidade de amar, né? Se a gente não aprende a viver a castidade, a gente não vai conseguir, por exemplo, ser fiel no matrimônio. Né? Uma coisa assim, a se dizer assim muito claro, né? Como que eu vou ser fiel à minha esposa se eu vejo o matrimônio como algo a me servir? Né? Não, ao contrário, né? Viver a lei moral, né? Claro, a castidade precisa da ajuda da graça, né? Então, educar para a castidade é uma coisa importante, né? Como que a gente vive a castidade no casamento? Ato conjugal somente com a esposa, certo? Temos aí o sexto mandamento, não pecar contra a castidade, é o ato, né? E temos o nono mandamento também, né? Não desejar a mulher do próximo, né? Veja que Nosso Senhor falou no Evangelho, né? Aquele que olhar uma mulher desejando já cometeu adultério em seu coração. O pecado não é só o ato em si, né? Mas nutrir pensamentos também pode ser a ocasião de ofensa grave a Deus. Né? Então, por exemplo, como que a gente consegue viver essa virtude da castidade? Voltaremos já no nono mandamento daqui a pouquinho. Né? Importante, oração, né? Conversar com Deus, pedir a Deus a virtude da santa pureza. Né? O ato conjugal não tem nada de impuro, de ilícito, pelo contrário. Né? São José Maria falava, né? Para mim, vosso leito é um altar. Ele falava assim, tem uma tertúlia com ele, está no YouTube, né? Não me lembro se foi aqui no Brasil ou na Argentina, mas falando sobre isso, né? Para mim, vosso leito é um altar. Né? Essa união dos esposos é santa, né? Vem de Deus, né? É santa e querida por Deus. O que não se pode é macular, manchar essa união, de novo, né? Artificialmente separando o aspecto unitivo, que é bom, que é santo, que contribui para o amor dos esposos, do aspecto procriativo, que é aquela abertura à vinda dos filhos. Né? Oração, né? Vamos pedir a Deus a virtude. Né? Frequência nos sacramentos, confissão frequente, comunhão frequente, confissão, comunhão, frequente. Né? Os sacramentos estão aí para isso. Né? Confessar isso, né? Confessar esses consentimentos, enfim, maiores ou menores nesse aspecto de pureza e castidade,
nos dão graça específica para lutar contra isso, né? Evitar o ócio, né? Trabalho intenso também ajuda, moderação e outras coisas, né? Não comer e beber demais, não ficar, não ler tudo, não assistir tudo que aparece, não ler tudo que aparece. Tudo isso nos ajuda a cultivar essa temperança, né? Que é a virtude cardeal necessária para viver a castidade, né? Cuidado nos detalhes de pudor e de modéstia, a forma de se vestir, né? Forma de conversar no trabalho, evitar aquelas conversas que a gente sabe que no mínimo não leva a lugar nenhum, né? E numa situação mais extrema pode levar a uma infidelidade conjugal. Evitar espetáculos imorais. A gente não tá perdendo nada deixando de ver algum espetáculo imoral aí. Não combina com a vida cristã. Né? Não estou perdendo nada. Né? Ser muito sinceros na direção espiritual, esquecer-se de si mesmo. Olha só, o documento diz esquecer-se de si mesmo, né? Nesse sentido de dar-se ao outro. Né? E, por último, e eu diria mais importante, né? Não menos importante, mas mais importante, a devoção à Nossa Senhora, né? Nossa Mãe Puríssima. A gente pode usar até essa ejaculatória quando a tentação estiver muito forte, né? Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. A São José também, José Puríssimo, José Castíssimo. Pedir ajuda a Nossa Senhora para que possamos viver corretamente, viver adequadamente a virtude da castidade. Aos casados, somente os cônjuges, né? O esposo com a esposa, vice-versa. Aos solteiros, continência total, né? Bom, aí eu acabei de entrar aqui no próximo aqui, a castidade no casamento, já acabei falando disso, né? A união sexual está ordenada para o amor conjugal entre o homem e a mulher. Né? Então, veja, o nono mandamento, ele fala para você prestar atenção, não nos atos, mas nos desejos, né? Não desejar a mulher do próximo. Assim são o sétimo e o décimo mandamentos, né? Não roubar e não cobiçar, né? Roubar é um ato, cobiçar é um pensamento, por assim dizer. Nosso Senhor fala, né, que é do interior que vem, né, os maus pensamentos, né? Lutar contra isso, né? Qualquer coisa em matéria de pecado contra a castidade é matéria grave. Quando que a gente comete um pecado grave? Não é assunto agora também, mas só tem três, vamos dizer, requisitos para que o pecado seja grave e, portanto, nos tire a vida de graça, né? A vida da graça. Matéria grave, né? Pleno conhecimento e pleno consentimento. Então, esses pecados contra a castidade, eu me arrisco a dizer, são sempre matéria grave. Né? A sexualidade é uma dimensão central na vida humana. Né? Então, de matéria, são sempre matérias graves. Se o pecado foi grave ou não, foi mortal ou venial, aí depende do pleno conhecimento e do pleno consentimento. Então, citamos aqui luxúria, né? Essa busca desordenada dos prazeres, né? Graves consequências, né? Cegueira da mente, né? Debilidade da vontade, né? E pode chegar à apatia, apego aos bens terrenos e, finalmente, ao ódio a Deus, né? Se você comete um pecado mortal, né? Deus, na sua cabeça, vai ser aquele obstáculo entre você e esse prazer da sensualidade, né? Masturbação, fornicação, que é a união carnal fora do casamento, né? Ou adultério, que é a união carnal para casados fora do casamento, né? São contrários à castidade e matérias graves, né? Pensando no nono mandamento, né? Então, o que temos que fazer é lutar contra os pensamentos, né? Não deixar essa coisa crescer, ser muito sinceros na direção espiritual, por exemplo, né? Para que nos ajudem, né? Ninguém está livre, né? E eu me arrisco a dizer que temos todos aí períodos de tentações mais fortes, né? Então, bom, aqueles 5, 6 conselhos lá de cima, né? Recorrer à oração, aos sacramentos, a Nossa Senhora, né?
pornografia, né, prostituição, né, pornografia, exibição do corpo humano para concupiscência, prostituição, que é a utilização do corpo humano como objeto de transação financeira, né, e desfrute carnal, são faltas graves também, né? Acho que isso é bastante óbvio aí, né? Agora, e atos de homossexualidade, de novo, né? Falamos aqui com toda tranquilidade, né? Os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, como sempre declarou a tradição da Igreja. Né? Aí, levantes e brigas para que se mude esse entendimento, né? Claro, o julgamento moral do ato não é para que a gente comece a prejulgar pessoas, né? É diferente, né? Amar a pessoa, mas não a atitude, né? Muitas vezes pode ser uma difícil prova, alguma coisa, mas todos são chamados à castidade, né? Aos casados, só com a esposa, né? Desejar a esposa, se apaixonar pela esposa de novo, e de novo, e de novo, e com o passar dos anos ela vai perdendo aquela beleza que te atraiu no início, mas para você, a sua esposa é a melhor esposa do mundo, né? É a esposa que Deus colocou para que você seja santo, né? Com os defeitos dela e com as virtudes dela, né? Ah, que a esposa do fulano é assim, assado. A esposa do fulano é a esposa do fulano, não é a sua esposa, né? Devemos amar a nossa esposa do jeito que ela é, claro, enfim, ao erro chamamos erro, né? Mas o crescimento implica certo sofrimento, né? Crescer implica certo sofrimento, né? E é com essa mulher que Deus nos deu, enfim, para as mulheres, com o homem que Deus nos deu, que vamos ser santos, que vamos envelhecer, e vamos crescer, e vamos ser parte da igreja, e vamos conduzir a nossa igreja doméstica, né? Exercer o nosso sacerdócio comum dos fiéis aqui, na santificação nossa e da esposa e dos filhos, enfim, sendo parte da igreja, né? A gente foi descendo, né? Começamos a igreja, falamos da diocese, e agora estamos aqui nessa célula menorzinha, que é a igreja doméstica. Eu acho que eu paro por aqui. Temos aí 5 minutos, talvez alguém queira perguntar mais alguma coisa, algum aspecto que não ficou claro. De novo, né, falamos claramente o que a doutrina nos ensina, né? Não é intenção de discriminar ninguém, mas simplesmente de ser claros, né? Ao erro chamamos erro, né? Amamos todos, conversamos com todos, convivemos com todos, mas o cristão tem suas obrigações morais aí, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver o chat aqui, se alguém botou mais alguma coisa aqui. Obrigado aos que abriram a câmera, atenderam ao apelo. Espera aí que agora eu perdi o meu zoom aqui. Cadê o meu zoom? Eu tirei o zoom aqui. Aí, achei. Achei o meu zoom aqui de novo. Deixa eu ver o chat aqui. Não tem mais nada aqui de pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa? Algum aspecto que eu esqueci de comentar? Se não tem mais nada, a gente termina. Né? Se não tiver mais nada, a gente termina. Exato. Mas vamos rezar a Ave Maria, da outra vez a gente termina a gravação com a Ave Maria. Então é isso. Opa, apareceu mais alguma coisa aqui. Ah, muito bem. O Ricardo colocou aqui o link da Humane Vitae. Eu aconselho também o Familiares Consórcio do Papa João Paulo II, São João Paulo II. Fala sobre exatamente isso, né? A instituição da consórcio familiar, é isso, né? O matrimônio, né? Então tem muito material também desse assunto de igreja doméstica, né? Se alguém puder colocar aí no chat, Familiares Consórcio, do Papa João Paulo II. São as duas encíclicas que eu recomendo. E também, os textos da obra lá. Dessa vez não teve PowerPoint, então não tem mais resumos da fé cristã. Também está lá isso tudo que a gente apresentou aqui e conversou. Então vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Gabriel,
rogai por nós. São Paulo. Rogai por nós. Maria, descansa a nossa sede da sabedoria. Rogai por nós. Boa noite para todos. Beleza, boa noite. Nos Muito vemos na obrigado. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Falou, abraço a todos. Um abraço, gente. Tchau.